para quem ainda não está habituado com o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está começando alguns protótipos, né, de Clube do Livro e pergunto se estão conseguindo me ouvir. A princípio, eu consegui resolver o problema do som, mas pode ser que tenha algum problema ainda. E aí, eu coloquei para começar 3 contos. Consegue me ouvir? Isso é uma coisa que o Substack poderia melhorar aqui nessa parte de live. A gente nunca sabe quando a gente está falando, né? Tem que ficar olhando os controles do meu computador para ver se estão me ouvindo, né? Mas enfim, para a gente não perder muito tempo aqui, né? Eu estou explicando só o inicial, fazendo uma introdução, porque a gente fez na semana passada a análise do Conto Distante, de Júlio Cortázar. Não teve muito engajamento do pessoal e eu acabei lendo o conto, né, que não era o ideal. Né? O ideal era que a galera lesse durante a semana, e aí quando a gente chegasse aqui, a gente só discutisse sobre o material. Então, quem não conhece nenhum material do Junichiro Tanizaki, que foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, tá? Então, ele é um autor, assim, de peso, pouco conhecido aqui, né? E as obras dele são muito boas, né? Essa que eu peguei foi só uma obra que deixou ele famoso na primeira parte da carreira dele, né? Então, ele teve o primeiro momento da carreira dele foi mais esteticista e decadentista, né? Ele meio que fazia uma crítica ali à sociedade japonesa em transformação depois da Segunda Guerra Mundial. Depois ele tem uma fase tradicionalista japonês, fruto de um trauma que ele teve no grande terremoto de Kanto, na década de 30. E aí depois, na fase final da vida dele, ele começa a trabalhar com realismo psicológico. E aí, nesse momento em que ele começa a trabalhar com realismo psicológico, então a obra dele ganha um nível muito maior, né? Uma envergadura muito maior. Ele traduziu Stendhal e Oscar Wilde para o japonês, então ele tinha bastante conhecimento das obras ocidentais, né? Ele tinha bastante inspiração no Edgar Allan Poe, gostava muito das obras do Poe, e ele trouxe isso, né? Ele enriqueceu a literatura japonesa da época dele com essa forma de fazer conto, né? Que foi ele e mais alguns outros mestres ali foram um ponto de virada ali da literatura japonesa, que até então era muito tradicionalista, né? Muito voltada assim aos contos antigos, né? Às boas maneiras, né? A forma de contar desde o período Heian, lá atrás, na época dos imperadores, antes da guerra dos shoguns, aquela coisa toda. Sempre foi a mesma coisa. E aí, no período Edo, que é o período de transformação, de abertura para o Ocidente, entraram muitas obras e ele foi um desses autores que adicionou coisas novas no ambiente, né? Então, ele ficou muito famoso por causa disso aí. Eu coloquei no link, aí no chat, o link pro conto, né? Eu peguei ele, coloquei ele num formato de PDF, para facilitar a leitura, né? Botei a letra grande e tal. Assim, tem o livro, né, que traduziu ele, e só que eu prefiro, pelo menos eu prefiro ler assim, né? Sempre pego ou coloco ali num formato mais ou menos ali que fica mais agradável para mim ler, né? E eu acredito que para os outros também seria interessante, tá? Então eu não vou narrar o conto aqui, igual fiz da outra vez, porque senão fica muito grande, né? Ficar uma hora ali falando ali, e não é o ideal, né? Mas eu vou falar o que eu gostei do conto, o que eu acho interessante, por que as pessoas ganhariam, né, falando sobre ele. E depois, para quem quiser participar, eu abro aí um espaço para quem quiser falar alguma coisa ou quiser fazer suas pontuações aí sobre o que eu falar, tá? Se quiser falar que eu estou falando uma grande besteira aqui, que eu sou um imbecil, não tem problema nenhum, tá? Sou muito frágil, tá? Pode me falar, pode me criticar, não tem problema nenhum, não. Estamos aqui para aprender, né? Então, eu sempre começo falando um pouco do autor, né?
para a gente não perder muito tempo. Ele participava de uma escola estilística que ele mesmo ajudou a fundar, né, chamado Tambira, japonesa. Então, ela focava muito na beleza, na estética e na crítica à decadência da sociedade japonesa, né? Então, ele flertava um pouco com o drama familiar, flertava um pouco com o erotismo, né, falava um pouco sobre geishas, tem muita ambiguidade nos contos dele, nas novelas que ele fez, né? E, claro, isso aí né, chocou um pouco a sociedade japonesa, que era muito tradicionalista, né? Tá? Como eu falei, ele foi indicado ao Nobel de Literatura em 1964, não por esse conto, né? Por uma outra novela. E ele morreu no ano seguinte, em 1965, né? Então, infelizmente, ele foi indicado, mas ele não ganhou o prêmio Nobel, né? Foi outro, né? Ele morreu no ano seguinte, mas a obra dele ficou aí e é muito boa, tá? Então, quem tiver curiosidade, é Junichiro Tanizaki, muito bom mesmo. Então, vamos passar agora para as perguntas do material de apoio. Então, no meu chat, como é que estou fazendo, né? Vou explicar como é que funciona. No meu chat eu coloco um material coloco o link igual esse aqui que eu coloquei do conto e coloco um material de apoio com algumas perguntas, né? Começa fácil e vai ficando mais complexo. Então, a primeira sessão de perguntas é sobre os personagens. Nós vamos falar sobre Seikishi, Seikishi, que é o tatuador, né? E vamos falar sobre a menina que ele pegou para fazer a tatuagem da aranha, tá? Que remete a um yokai chamado Jorogumi, né? E aí, assim, eles vão falar um pouco sobre o personagem, nós vamos falar sobre o enredo, nós vamos falar sobre a impressão de leitura que deixa na gente, e aí nós vamos entrar na toca do coelho, nós vamos falar um pouco sobre a pegada psicológica do conto, né, o imaginário, que ele mexe, a forma da linguagem, né, que a gente pode ver nele, o contexto sociológico, que eu já adiantei um pouquinho, mas tem um pouco mais de coisa para falar, e algumas pós-reflexões aí sobre o conto, né, que eu acho interessante, tá? Então, como ninguém se apresentou, ter lido o conto, eu vou adiantar um pouquinho e falar sobre o enredo, né? O enredo é o seguinte, ele é um tatuador sádico, tá? Ele é o melhor tatuador da região, só que ele é sádico, ele gosta de ver as pessoas sofrerem enquanto ele está fazendo a tatuagem. Então, a tatuagem naquela época era um processo doloroso, né? Era um processo que doía, né? Tinha que jogar água quente, água fria, tinha todo um processo doloroso, traumático, e aí guardem essa palavra porque é importante. E ele não tatuava qualquer um, então ele se via como um grande artista do subúrbio. Porque naquela época, você fazer uma tatuagem era mais para as classes menos favorecidas, né? As classes mais pobres que faziam tatuagem, nesse sentido, as gueixas, o pessoal da Rua da Luz Vermelha, né? A galera da vadiagem, vamos botar assim, daquela época assim. E dentre eles, ele era o grande artista, então, para a pessoa fazer uma tatuagem com ele, já sabia que ia sentir muita dor, e ele gostava de infligir dor, e ele deixava a coisa perfeita, né? Ele era perfeccionista com a arte dele. E aí ele encontra uma menina, doce, nova, ele vê de longe, distante, né? Uma menina muito pura, jovem, né? Passando ali aquela questão de pureza, juventude. E aí ele fica obcecado em querer fazer uma tatuagem, né, nela. Aí ele percebe alguns detalhes que podem ser fetiches, né? Pés, mãos, aquelas coisas todas. Só que ela passa como se fosse um vislumbre, um sonho, e não vê mais ela por um período. Depois de um tempo, ela aparece, ela é mandada para ele porque ela vai ser mandada para uma casa de massagem, vamos botar assim, né? E, e aí ele reconhece ela pelos pés, né? Já denota o fetiche, né? Ele reconhecendo ela pelos pés, ele quer fazer a melhor tatuagem possível, né? Vai dar fazer o esforço máximo ali para fazer a melhor tatuagem que ele acha que vai espelhar o que ela é, né? O que ela vai se tornar. E aí, nesse processo que acaba se tornando até quase mágico, né? Ele começa a explorar
o psicológico que ela vai se tornar, né? Ele vai tatuar a imagem da aranha, que é a Jorogumo, né? Que é um demônio que se alimenta de seres humanos, né? Então, os homens que caem na teia da aranha serão consumidos por ela e ela vai usar esses homens, palavras dele, né? Fertilizante para crescer, né? Para sobreviver. E basicamente é isso que vai acontecer com ela. Só que no momento em que ele está infligindo aquele trauma, aquela dor nela, ele desperta realmente o espírito da Jurugum, né? Então ela realmente ela muda o semblante, como se ele despertasse um monstro, né? E a gente vai acompanhando o processo, no desenrolar do conto, e aí culmina com ele terminando, e de acordo com os diálogos que eles vão tendo, assim, a gente vai vendo que ele ficou exaurido, né? Como se tivesse colocado toda a alma dele né, naquele monstro que ele criou, e aí a tatuagem dela começa a brilhar sobre o sol, né? Assim, assumindo um caráter sobrenatural, como se o arquétipo realmente da Jurogum, da Mulher-Aranha, da Femme Fatale, tivesse assumido o lugar da juventude que foi consumida pelo trauma, né? Então, assim, o Tanizaki, ele trabalha nesse nível, assim, que é um pouco pesado, eu sei, mas é um conto interessante, porque a gente consegue ver na realidade, né? A gente consegue ver alguns desses arquétipos, assim, principalmente em pessoas que são alpinistas sociais, né? Pessoas que fazem de tudo para crescer. Realmente elas têm o espírito da Jorogumo, né? Que elas usam as pessoas. E aí, claro, ele usa uma ambiguidade erótica ali, mais para atrair atenção, para chocar o público, né? Conservador da época. Mas você consegue ver que ele trabalhou um arquétipo que não é necessariamente só das mulheres, não. Existem homens, mulheres, qualquer um que queira crescer ou queira se alimentar dos outros, né? Para crescer com posição social ou para satisfazer seus desejos, né? Eles têm esse espírito da aranha, né? Que captura sua presa e suga sua energia vital. Então, o enredo do conto, resumidamente, bem resumidamente, é esse. E aí, uma das perguntas da sessão do enredo é se você ficou surpreso com o clímax, tá? E como isso afetou a sua experiência de leitura. Eu fiquei um pouco surpreso com o clímax, porque quando ele captura ela, parece que ele tem controle da situação, né? Que ele é um psicopata e tem controle da situação, e ele encontrou um objeto de desejo e captura esse objeto de desejo. Só que à medida que o clímax vai se desenrolando, ele vai perdendo a força e a menina vai ficando cada vez mais forte por causa da tatuagem. Então, tipo assim, acaba que a primeira vítima dela é ele, né? Porque ela usa toda aquela experiência ali para consome todo o talento dele para uso próprio, porque ela está indo para uma casa de massagem, aquela coisa toda. E o primeiro a explorar foi ele, porque ela recebe a melhor tatuagem possível, sem pagar. Tem todo um diálogo ali, dando a entender de que ele saiu meio derrotado, saiu sem algo. E que ela saiu por cima, apesar de tudo que ele fez, né? Então isso aí me deixou bastante, reflexivo, fiquei bastante tempo pensando nisso, né? Fiquei pensando, pô, se ele tivesse feito diferente, se ela tivesse só ficado sofrendo, né? Talvez ela não fosse digna de receber a Jogum. Mesmo esse espírito da Jogum sendo uma versão profana, uma versão maligna da, da ambição, né? Uma manifestação ruim, cruel ali, da ambição. E a segunda pergunta do enredo é o que eu achei da construção da tensão e suspense ao longo da história. Cara, muita, mas muita influência de Edgar Allan Poe, né? Assim, quando eu estava lendo, eu tive a impressão, fiquei com a impressão muito forte de que estava lendo um conto do Edgar Allan Poe, né? Assim, eu digo pela construção da atmosfera, né? Tem um conto do Edgar Allan Poe que saiu até na Netflix ali, totalmente deturpado, né? Que aborda gatos, né? Esqueci o nome agora. Vou até pesquisar aqui para a gente ter o que. Contos, gato, Edgar Allan Poe. Eu sou meio ruim com nomes. É o Gato Preto, né? Me lembrou um pouco, assim, como ele aborda, né?
dele, como ele vai escrevendo, né, a situação. Ao mesmo tempo, ele trabalha assim o Sekiji como um butcher, né, um psicopata que captura suas vítimas e faz a sua arte que quiser com a pessoa que está imobilizada. E aí, nesse ponto, ele parece um sociopata, né, um psicopata. Então, a gente tem essa sensação o tempo todo de que ele vai fazer alguma maldade com ela, né? Tipo assim, que vai acabar matando ela de algum jeito, né? Ele captura ela, ele prende ela, começa a desenhar nela, né? É uma sensação assustadora do que, pô, e agora? O que vai acontecer? O que ele quer com isso? Porque não fica claro qual que é o objetivo dele de fazer a tatuagem nela e o porquê que ele ficou obcecado com ela, né? Só que ele era um artista e queria imprimir a arte dele num recipiente que ele achava perfeito, né? E aí, assim, quando eu falo assim, você pode imaginar qualquer coisa, né? Então, eu achei genial por causa disso. A construção foi muito boa, te prende ali, roca ali o cara até o final. E o final, assim, quando você vê o arquétipo da aranha, né? Porque, assim, é muito simbólico no final. Você vê que tem, pô, tu começa a pensar assim, caraca, tem muita gente à minha volta que é assim, cara. Eu tô cercado de teias, né? E, pô, você começa a ficar pensando, né? Começa a querer ver, pô, quem que é a Jurogumo do meu ambiente, né? Eu vi alguns, mas não vou falar quem são, né? É feio, né? Deselegante, né? Falar. Mas seria interessante, né? E me causou essa impressão. E eu acredito que quem lê também vai ter a mesma coisa. E eu acredito que a boa literatura é assim, né? Aquela que fica, você tem aquela sensação de espanto, né? E você fica a semana toda pensando nela. Por isso que eu trouxe ela para cá. Então, essa é a primeira parte, enredo, né? E aí depois nós passamos para os personagens, né? Pergunta se você gostou ou não gostou dos personagens. Isso influenciou o quanto você gostou do conto? Então, o personagem do Sekishi, ele é um personagem que a gente vê como assim, um cara em busca da perfeição, né? É um narcisista em busca da perfeição. Você vê como uma pessoa incrível, maioral, e ele quer criar uma coisa espetacular. Então, ele tem uma certa mania de grandeza, né? Você vê ali que ele se sente magnífico, né? Ele é um grande artista. E a menina que ele captura, que é a moça, eu não lembro o nome agora, assim, ela tem uma transformação, né? Ela vai se desenvolvendo de acordo com o conto. Então, assim, não é que eu não gostei dos personagens, mas eles foram muito bem construídos. Eles cumprem bem o que eles prometem, né? Mas aí você vê o nascimento de uma antagonista. Por exemplo, seria muito interessante se eu estivesse escrevendo um romance, a antagonista da história aparecer dessa forma, né? A partir de um trauma nas mãos de um doido. Só que assim, claro, esteticamente o conto é muito bonito, né? Assim, a forma como ele ambienta a coisa é bonito, assim, não tem nenhuma maldade, né? Assim, você não vai ver nenhuma coisa que é covardia. Deixa entender, mas não é. Mas assim, falar que gostou do personagem, não, eu não seria o Sekishi, né? Não seria, bom, não sou louco ainda, pelo menos eu acho que não sou, né? Mas são personagens que fazem você pensar e que dariam um bom nascimento de um antagonista, daria, com certeza. E aí eu pergunto, quais ações ou decisões de Sekishi tiveram maior impacto no enredo e como isso mudou a história, né? Então, a história tem um ponto de virada quando ela aparece, né? Quando ele viu ela de algum momento e do nada ela aparece. Na primeira impressão, parece que ele está vendo, ele está sonhando. Parece que a menina não está ali de verdade. Parece que ele está fantasiando tudo aquilo ali, né? E poderia muito bem estar, né? Mas assim, ela tem diálogo, ela fala, ela sente, né? Então, tudo é feito para ficar bastante ambíguo. Você fica na dúvida se ele está sonhando, se realmente aconteceu. E eu acho que a principal ação foi ela ter aparecido e ele não ter perdido a chance. Foi lá, capturou ela. E aí é nesse ponto que a ação começa a crescer, que é o momento que ele começa a fazer a tatuagem, passa vários dias fazendo, como se estivesse esculpindo no mármore, né? Então,
muito interessante essa parte, assim, essa quebra, né, da normalidade, essa passagem do background, né, que está explicando o plano de fundo, explicando o que que ele é, o que que ele viu, preparando, afiando o machado, né, para o momento em que ele realmente começa a fazer a obra-prima dele, que é o monstro, né? Basicamente, ele está criando um monstro através do trauma que ele está infligindo, né? Então, eu achei muito interessante, tá? Então, nós falamos aqui sobre o enredo e falamos sobre o personagem. Agora eu quero falar um pouco sobre a impressão que eu tive sobre a leitura, né? Então, a primeira pergunta do material de apoio é o que você achou mais interessante e esclarecedor sobre o tema do conto. Obviamente, assim, o tema. E aí, silêncio estrondoso? Pô, senta aí, cara. Arruma um sofazinho aí, senta aí e vamos ouvir. Pô, não vou repetir, cara. Senão o Orlando Tozeto, pô, que é um mestre aí, pô, vai ficar chateado comigo, né? Então, eu vou continuar aqui para a gente não perder muito tempo. Mas você não perdeu muita coisa, não. Ainda tem bastante coisa para narrar. Então, a gente está falando aqui sobre o Conto Tatuador, do Junichiro Tanizaki. E a minha impressão de leitura, assim, o que eu achei mais interessante foi o símbolo da aranha nas costas da mulher, pô, da Jurogum. Porque, assim, ele tá fabricando uma pessoa que vai, e aí ele fala isso no conto, usar outras pessoas como fertilizante. Então, assim, ela não vai mais conseguir ter relações profundas, ela não é mais uma pessoa normal, né? Não vai conseguir se casar, não vai conseguir ter empatia, né? Os freios morais delas vão diminuindo, porque ela vai assumir o arquétipo da aranha, né? E a Juroguma é importante porque ela é um yokai, né? Esse yokai, a aranha, ele sobrevive de sugar a energia vital dos homens principalmente. Então, é claro, é por isso que ele usa esse arquétipo, né? Isso que para mim achei mais interessante porque esse arquétipo ele é muito, ele é original. Assim, você não ouve falar disso no Brasil, por exemplo, né? E aí quando você olha ao seu redor, tem pessoas que são assim, que demonstram isso, que tem sinais que fazem isso, só que a gente fica, pô, a gente convive com elas, a gente não toma nenhuma atitude, mas quando a gente lê contos assim, a gente começa a ver, a gente expande o nosso horizonte imaginativo com relação àquele tipo de pessoa que usa outras pessoas para crescer. Então eu falei, cara, quantas pessoas por aí não têm esse arquétipo de aranha, né? Esse arquétipo da Jurugum, um devorador de homens, né? E foi isso que me chamou mais atenção. Na outra pergunta, né, do material de apoio, eu pergunto aqui, de que maneiras o estilo de escrita e a abordagem narrativa do autor contribuíram para o impacto do clima? Né? Então ele vai trabalhando numa crescente, né? Ele começa ali apresentando um cara que ele já é o topo, né, do artista, e aí ele encontra um desafio. Nesse desafio, a ação vai crescendo, né? Vai crescendo. Quando aparece a menina, então, aí ele começa a fazer a tatuagem, e aí você vai vendo, você vai ficar bastante imerso na história por causa da forma que ele narra. A gente sempre vê na pessoa do Shikishiro, né? Nós estamos vendo sempre pela ótica dele, mas também tem uma certa falsa terceira pessoa, porque a gente vê pela ótica dele, mas ao mesmo tempo a gente vê por fora como é que está o estado emocional do Shikishiro, porque, assim, num primeiro momento, parece que ele está no domínio da situação, né? Porque à medida que ele vai dialogando, que ele leva ela para jogar água quente, água fria, que é assim que eles faziam para firmar a tatuagem, você vai vendo que o diálogo da menina, ela muda. Ela começa a ficar como é que eu posso dizer? Ela tem mais confiança, mais certeza de si. Ela pede mais, ela reclama mais. Então ela chega bem recatada e tímida, e aí depois que ela sai da tatuagem, que ela vai para os final, né? Para os procedimentos finais, ela já é outra pessoa. E o Shekishiro, ele já dá sinais assim de esgotamento, de cansaço. E no primeiro momento você pensa, tá, mas é porque ele ficou trabalhando vários dias, né? Empenhado ali em fazer a tatuagem. Mas também tem um quê de mostrar assim que ele está perdendo energia vital para ela já. Então aquele monstro que ele criou, ele já perdeu o controle. Ele vai ser o primeiro, palavras dele, né, fertilizante que ela vai ter. E aí, quando ela chegar na casa de massagem lá, aí vai ser o início ali
carreira de aranha, né? De aranha devoradora de homens, que ele criou, né? Então, dá essa impressão, com certeza, né? O estilo de escrita dele é muito boa, lembra muito Edgar Allan Poe, como falei anteriormente, e a técnica narrativa é essa terceira pessoa, falsa terceira pessoa, tá? E aí a gente começa a entrar na toca do coelho, né? Começa a falar sobre o lado psicológico disso aí tudo. Aí uma pergunta que eu faço aqui no material de apoio é que o Chique Chile sente um prazer inefável ao ouvir os gemidos de agonia de seus clientes enquanto tatua, tá? Então ele é sádico, né? O que que é essa obsessão em esvaziar sua alma? E aí é uma palavra que ele usa, que é ambígua. Não vou precisar explicar aqui, né? Em uma pele feminina perfeita, revela sobre o papel da dor na satisfação dos desejos dele, tá? Então, assim, a gente vê que ele é um sádico, né? E ele vê um material perfeito e ele quer infligir o máximo de dor do melhor material possível, né? Assim, ele é sádico, mas ele é um artista, ele quer criar a maior criação possível, infligindo o máximo de dor a uma pessoa que sentiria muita dor, né? Que é aquela menina doce, sensível, com pés lisinhos, não sei o quê, né? Pérolazinha, né? Só que ele cria um monstro, né? E esse monstro começa a devorar ele aos poucos, né? Pelos diálogos. Do que é tão, pô, muito bom esse conto, cara. E, assim, ele é validado pelos clientes dele por causa da grande técnica que ele tem. E talvez, assim, no começo do conto, deixa essa impressão de que as pessoas acham que ele é um bom tatuador, porque ele deixa uma tatuagem muito boa, muito bonita, só que, ao mesmo tempo, ele inflige o máximo de dor possível. Então, na teoria, era para as pessoas fugirem dele, né? Assim, pô, tu tem um tatuador que pô, você já sabe que ele vai te torturar, cara. Ele vai criar para fazer a tatuagem, ele vai fazer você sentir muita dor. Tipo, é igual você ir no médico e escolher aquela enfermeira que não acerta o acesso de jeito nenhum, cara. Vai te dar em você ali sem dó. É um chique-chique, entendeu? Tipo assim, ele vai dar sem dó. E as pessoas vão nele e validam ele por causa disso, né? Porque através do sofrimento, né, e pelo bom resultado, parece que ele é o melhor, né? Então, tem esse lado também, né? Das pessoas que a gente procura, às vezes, quem nos machuca, né? Aí eu falei profundo, e foi de propósito. E a outra pergunta que eu coloquei no material de apoio é que ao ver a pintura de uma imperatriz cruel, né? Que aí é um dos eventos que acontece quando ela está na casa dele, né? Que tem uma foto de uma imperatriz. A moça descobre o eu verdadeiro dela e a fisionomia dela muda. É nesse ponto que o diálogo dela muda também, ela deixa de ser aquela tímida que está sendo subjugada por uma pessoa com uma atitude ativa, com uma atitude mais realmente de uma pessoa confiante, né? Parece que mudou a personalidade. Então a gente pode chamar isso de um despertar psíquico, né? E aí pergunta que eu coloquei, né? Como esse despertar psíquico sugere que o tatuador, né, apenas liberou a maldade dela, ele não criou, né? Ele liberou uma coisa que estava latente. E a resposta, para mim, é simples, né, cara? Assim, esse arquétipo que estava nela já estava no inconsciente dela, né? Tem um pouco da questão da criação da geisha, né? Assim, ela é preparada desde nova para esse tipo de coisa, né? Para servir outros homens. Então, assim, pela forma como ele viu ela no começo, antes dela chegar no estúdio de tatuagem dele, fechada, assim, com uma gaiola de ouro, né? Ela realmente é uma guia, estava sendo preparada para isso, né? Ou para ser uma concubina de alguém importante, um imperador, alguma coisa assim. Então, assim, já tinha esse arquétipo latente nela. E aí o trauma que ele inflige nela, que é a marca da aranha, ele libera apenas esse arquétipo, assume, né, aquele arquétipo mal, aquele arquétipo profano, que já vinha sendo preparado nela há muito tempo. Então, assim, não é que ele criou, é como um mármore, né? Você não. O Michelangelo, aqueles artistas que trabalharam com mármore, eles esculpiram um mármore que já existia, né? Eles só liberaram as estátuas de dentro dos blocos de mármore, né? Então, assim, eles não criaram o mármore já estava lá, eles só esculpiram, libertaram a estátua.
Então, eu creio que tem um pouco disso também, né, na hora que ele imprime. Porque assim, ele não criou ela, ele só colocou uma marca nela e essa marca assumiu uma personalidade que já existia ali no inconsciente dela, entendeu? E aí isso indica que, né, ele só deu as ferramentas, né, a imagem, as referências que é a Imperatriz Cruel, para aquilo que estava reprimido dela emergisse sobre a forma mais demoníaca possível, né, que a gente pode botar. E essa é a toca do coelho. Menos, quero passar agora para a parte do imaginário. Tá? Então, no material de apoio, eu coloquei duas perguntas, né? A tatuagem escolhida para o dorso da moça é uma aranha fêmea gigante, Jurugum, tá? O que esse símbolo representa para o destino dos homens que vão se deparar com ela no futuro. E isso é muito importante para nós rapazes, hein? A gente pode encontrar uma Jurugum a qualquer momento. Tá? Então, o símbolo da aranha fêmea, né, no Japão, Juruguma, né, que é um yokai, como eu falei anteriormente, é um yokai que se alimenta de homens, né? Captura homens e se alimenta da sua seiva vital. Representa a transformação da moça em uma predadora, né? Em uma pessoa que sabe o que está fazendo. Ela não está sendo mais vítima da situação como foi vítima do Shakespeare, porque ele vai lá e captura ela como se fosse um tarado, né? Ele não faz nada com ela nesse sentido, mas dá a entender isso. Então ela ela passa a ser, não ser mais a presa, passa a ser a predadora, passa a ser uma pessoa ativa que vai aproveitar dos homens que forem se deparar com ela. Então, eu até coloco uma metáfora, né? Assim como a aranha tece teias para capturar essas presas, o destino dos homens que se aproximam dela serão de ser consumidos por ela. Então, a tatuagem ela é uma mudança de chave, uma girada de chave, né? Uma mudança de personalidade. Ela marca o fim da pessoa vulnerável e o início de uma existência perigosa para os homens, né, que servem como sustento para o poder, para a beleza e para a vitalidade que agora ela demonstra, né? E é por isso que esse arquétipo é tão interessante para uma novela, né? Pô, assim, você pode ver esse arquétipo na vida real, né? Às vezes você não sabe nada de uma mulher ou de um homem também, e é um jorogum, uma pessoa que está se alimentando de outras pessoas, que já não consegue mais fazer ligações emocionais reais, né? Ele quer se alimentar, ele quer usar as pessoas de fertilizante. E, bom, você já tem isso na vida real, imagina numa novela que você está escrevendo sobre um bom cristão, um cara bom ali, que se depara com uma mulher que ele não sabe o passado, ele não sabe de onde veio, ou o que ela passou, e na realidade ela é uma jurugum, né? Então, parece que eu estou falando aqui um enredo clássico, né? Um clichê, né? Mas eu tenho certeza que vocês nunca viram por esse ângulo, né? A gente sempre vê pelo ângulo ocidental, né? E aí, quando a gente lê essas literaturas orientais, a gente ganha uma outra visão, né? Eu acho que enriquece. Eu tenho certeza que, bom, para mim enriqueceu. Para vocês, vocês podem deixar aí o relato de vocês, né? E aí, outra pergunta que eu fiz, que nessa parte do imaginário, no desfecho, o sol matinal ilumina a tatuagem, e o dorso da mulher incandesce. Em palavras dele, não peguei direto do texto. Como essa imagem de luz e fogo simboliza a transmutação final da moça de discípula para dominadora, de presa para predadora. Então, assim, a imagem do sol e a tatuagem incandescendo é uma transfiguração final, né? Como se fosse uma iluminação na sua forma profana. É o emergir, né, do arquétipo da aranha, né, na personalidade da menina. Então, a luz e o fogo não é pureza aqui. Aqui é outro símbolo, tá? É vitalidade. Então, tipo assim, como ela era uma pessoa muito tímida, retraída, e não falava muito, né? Ela ganha uma nova vitalidade, uma nova maturidade, e a natureza dela muda para uma natureza, assim, que a gente pode falar, assim, ela passa de Eva a Lilith, né? Ela se torna uma Lilith, né? O, a figura feminina em sua forma, sua manifestação profana, cruel, maligna, né? E ela não é mais matéria-prima do mestre e passa a usar o mestre como matéria-prima, né? Ela é uma obra viva. E aí tem um brilho próprio, e pela fala e pela assim, atitude exaurida do Shakespeare no final, parece agora que a coisa está mudando, né? Que a relação de poder mudou com a tatuagem.
E aí eu acho que isso é o que é interessante, né, no conto. É um conto curto, mas tem tudo isso sim. Pode ler, se não acredita em mim, né. Então, assim, vamos falar agora um pouco da forma de linguagem, né. Então isso é uma das seções ali do material de apoio, e eu coloquei também 2 perguntas, né. No conto distante da semana passada eram 3 perguntas, mas eu percebi que 3 perguntas era muita coisa, né. Então eu estou testando com 2 perguntas. Se eu ver que vai ficar muito longo, eu vou fazer com uma pergunta só e vou abrir para o público, quem está me ouvindo, também perguntar. Eu quero saber a opinião de vocês. Mesmo que vocês não tenham lido, mas assim, o que vocês estão ouvindo eu falar, né? Eu queria saber como é que vocês reagem a isso, pô. Pô, eu acho que esse conto aí, eu acho que deve ser muito erótico, muito profano. Não achei não. Ele é ambíguo, bastante ambíguo, né? Mas ele não chega a ser uma coisa muito asquerosa, não. Senão não traria, né? E já li coisas bastante asquerosas, né? Pô, tem um conto, como é que é? Eu acho que é o Conto da Galinha Degolada, cara, que é de um autor uruguaio. Cara, isso aí eu não tenho coragem de trazer, não, muito violento. Então, assim, eu trago mais pelo arquétipo da aranha, o símbolo, né? Que eu achei muito poderoso. E nessa questão da linguagem, eu coloquei as seguintes perguntas, né? O narrador descreve o pé da moça. Isso aí traz, né? Que ele reconheceu a menina pelo pé, que ele viu um tempo atrás, como uma precisão de quem descreve uma joia, mas ele fala que ela foi feita para pisar sobre cadáveres, né? Então, como esse contraste serve para unir o conceito de beleza e crueldade no mesmo conto. Então, assim, o pé, ele fala que o pé dela é liso, é lindo, né? Parece uma joia, né? Assim, você vê que é um certo fetiche também, né? Ele faz, assim, menção ao fetiche do pezinho, da moça virgem. E, ao mesmo tempo, ele fala que há um lado escuro nisso aí, né? Tem uma sombra nisso aí, que esse pé vai ser usado para pisar outras pessoas. Então, nesse ponto, assim, ele meio que faz uma análise rápida, só olhando para o pé, do destino dessa moça, do que ela está destinada a fazer, né? Que ela, à primeira vista, é uma pérola, né? Bonitinha ali e tal, mas que ela vai fazer muita maldade ainda para crescer, né? Para subir de vida, para alcançar o topo da cadeia social, né? Então, e realmente é o que aparece, né? Então, assim, uma resposta assim mais padrão, né? Isso aí também tem um pouco da escola estilística do Tanizaki, né? Como eu falei, o Tambira, eles, como eu posso falar, assim, priorizavam bastante, né? Eles estimavam bastante a questão da beleza e seus contrastes, né? Seus opostos, seus antagonismos. Então, e tinha um pouco também de querer criticar a sociedade japonesa da época do período, início ali do período Edo, né? Que era uma sociedade tradicionalista, mas que por trás escondia um pouco de devassidão, um pouco de decadência, e que essa tradição estava decadente com abertura para o exterior, né? Então, assim, estilisticamente, cara, isso eleva um pouco o sadismo dele também, né? Que ele vê, assim, o pé ali como um material, uma matéria-prima para ele imprimir o sadismo dele, que se manifesta pela tatuagem dolorosa. E aí ele vê que quando ele colocar aquela tatuagem ali, aquele pé ali vai assumir o arquétipo, né? Vai assumir o espírito da tatuagem. E aí outra pergunta que eu coloquei é: o autor utiliza a metáfora do fertilizante para descrever como a moça usará os homens para se nutrir e crescer. De que maneira essa escolha de palavra altera a percepção tradicional da fragilidade feminina? Cara, fertilizante é uma metáfora, né? Fertilizante a gente coloca, né, na terra ali para que a planta, né, use os nutrientes do fertilizante para crescer, tá? A gente pode também entender assim, quando a presa cai na teia de uma aranha, né, e ela vai e crava os dentes dela na presa, né, ela transforma, né, o inseto que ela capturou, ela faz a primeira teia, né, enrola bem ele, e depois ela injeta um veneno, ele vira uma massa ali, nutritiva, e é sugado pela aranha. Esse é o proceder da aranha normal, né?
E de onde ele tirou isso também, né? E você pode dizer que isso, essa massa que ela cria, é um fertilizante, porque vai nutrir ela, vai crescer. Quero lembrar que ela vai ser uma geisha. Ele não fala isso, mas assim, como ela estava num carro dourado, ela vai ser mandada para uma casa de meninas, aquela coisa toda. Você vê que era uma menina que estava sendo preparada para isso e ele sabia disso porque ele está imerso na cultura, né? Naquela cultura. Ele não viu o rosto dela, mas viu o pé. E pelo pé ele reconheceu ela. Então, tipo assim, pelo atributo mais bonito dela, e aí ele enxergou além desse atributo, né, possibilidades sombrias, né? E eu acho que por isso que isso subverte um pouco a fragilidade feminina, porque ela chega lá como uma frágil menina, sofre um trauma e sai com a chave virada, né? Sai como uma femme fatale, né? Aí você pode lembrar de Kill Bill, né? Femme fatale, aquelas mulheres ali que eliminam quem se colocar na frente dela. E ela assume direitinho o arquétipo da Juruguma, é como se ela virasse um yokai, né? Assim, um espírito maligno, né? Um espírito que atrairá os homens para se alimentar deles. E essas geishas, o desejo delas é subir na hierarquia social, ser assumida por um homem ricaço ali, ter uma vida abastada. Esse aqui era o destino da geisha, né? Então, assim, é por isso que eu acho que tem uma alteração da percepção da fragilidade feminina. Porque ao mesmo tempo em que a cultura japonesa ela valoriza muito o arquétipo da menina recatada, eu tenho até um artigo no Substack que fala sobre isso, né? E quando você vai ver até os desenhos animados, que a gente subestima muito o mangá, o anime japonês. E a gente pensa, é coisa para criança, mas foi escrito por um adulto. E às vezes é um adulto culto, ele fica colocando referências cultas ali, referências literárias, Marcel Proust, Heidegger. Você vê isso aí nos animes. Pô, não sou só eu que estou falando, se pesquisar vocês vão encontrar, né? E muitas dessas obras são inspiradas em contos, novelas japonesas mais antigas, antes do período Edo, mas do período Heian, que foi um período mais realista, né, fantástico, da cultura japonesa. Né? O período do herói, de monstros, né? Catálogo dos monstros, catálogo dos espíritos malignos, aquela coisa toda veio desse período do reinado Heian. Né? E, assim, por que eu estou falando de mangá? Né? Porque quando você vai ver o arquétipo, a menina que ela é favorecida para ficar com o personagem, para ser o par romântico, é sempre aquela menina assim, sensível, pô, recatada, do lar, né, tímida, que não fala muito, que sofre mais do que fala, né? Mas ao mesmo tempo, na cultura, no folclore, na cultura real japonesa, pô, você tem a figura das geishas, então, tipo assim, parece um pouco, caraca, parece um pouco, como é que eu falo? Parece um pouco para um paradoxo, né? Pô, uma cultura que valoriza a beleza e a recatadez ali, a pureza, tem esses elementos. Ele explora isso, explora muito bem, né? Então é por isso, pessoal. Eu acho que subverte por causa disso aí. Ela vira uma aranha que vai devorar outras pessoas, né? Então não dá para dizer mais que ela é uma menininha frágil, né? Talvez seja de aparência, mas por dentro ela tem uma tatuagem ali, um espírito devorador. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o contexto sociológico, tá? Pessoal, tá acabando já, fiquem tranquilos, tá? Não quero chegar a uma hora. Então, o contexto sociológico desse conto, eu coloquei duas perguntas, né? Eu poderia colocar mais, mas eu coloquei só as que eu achei interessante, né? A história se passa numa era de nobre futilidades, né? E bairro de prazer em Edo, né? Como essa ambientação social justifica a ideia de que a beleza está acima de qualquer moralidade? É que você pode, né, fabricar coisas belas ou fabricar obras de arte acima da moralidade. Eu não concordo com isso, mas isso é uma coisa que me fez pensar no momento em que eu lia sobre a biografia do Tanizaki, tá? Então, tipo assim, ele descreve Edo como um lugar amoral, né? Que as pessoas estão colocando tatuagem, aquela, como é que eu posso falar, cultura de colocar tatuagem, que era uma coisa suburbana, uma coisa.
relegada às classes mais baixas, né? Ela agora está por todo lugar. Todo mundo quer ter uma tatuagem, entendeu? Então, assim, a moral tradicionalista está decadente. A primeira fase do Tanizaki, ela critica muito isso, né? Depois ele tem uma fase mais tradicionalista. Ele muda da água para o vinho mesmo, por causa de um terremoto que impactou muito ele, né? Ele já tinha um trauma anterior de terremotos, e aí isso aí foi pior ainda. E aí ele muda até o tom dele, né? Mas, assim, nesses bairros de baixo meretrício, né? Ele tenta buscar estética, né? E aí esse conto é sobre o início, né, de uma menina que está sendo preparada para isso. Então, tipo, ela pega uma menina que é pura, imprime um trauma nela e ela vira um monstro. Só que, tipo assim, quando ela chegar lá, tipo, pô, essa menina é um monstro. Mas ela não é um monstro porque ela tá lá. Ela fabricaram um monstro. Transformaram ela em um monstro, né? E é por isso que, e assim, eles fabricaram um monstro, e para quem fabricou, eles acham que foi o suprassumo da arte. É uma geisha, né? Até hoje, assim, a gente vê o arquétipo da geisha como uma referência ali à sensualidade, ao suprassumo da beleza. Só que aquela pessoa sofreu um trauma, pô. Trabalharam a cabeça dela ali para ela trabalhar nisso o tempo todo, para satisfazer outras pessoas, para fazer de tudo para arrancar dinheiro dos ricos, né? E aí, a sociedade japonesa via isso como se fosse uma coisa bonita, maravilhosa, mas é um grande pecado, né? E outra pergunta que eu coloquei, inicialmente, aí meio vou ser um pouco repetitivo, mas é porque isso é importante, né? Somente a tatuagem é associada a classe baixas, entretenimento noturno. E por fato de Shakespeare ser um artista referenciado, diz sobre a mudança na hierarquia de valores da sociedade. Então, como eu falei, né? Assim, a tatuagem era uma coisa, assim, como posso trazer para a realidade brasileira, uma coisa da classe baixa ali, né? Das classes ali que viviam nos guetos, que as classes pobres, e aí tomou toda a sociedade. E eles viam isso como uma decadência da moralidade, né? Tradicional. E o Tanizaki, ele percebeu isso e explorou isso, né? Usando esse impacto visual, né? Essa quebra, pô, um cara sádico, né? Que gosta de infligir dor a todo mundo e criar, assim, criaturas, né? Tipo, uma forma deformada de arte, né? Talvez também tenha uma crítica, assim, é uma forma deformada de enxergar a moralidade que aquela sociedade estava começando a assumir. Eu não me aprofundei tanto no Tanizaki para ter certeza se ele estava criticando a moral antiga ou como a moral estava se subvertendo, né? Eu não sei qual que era o direcionamento dele, se ele era contra a corrente ou se ele era a favor da corrente. Mas a partir do, das influências dele, né, do Edgar Allan Poe, do Oscar Wilde, ele também traduziu Stendhal, eu acho que ele era contra a corrente, né? Ele achava feio aquilo ali e retratava o que ele estava vendo a sociedade se tornar com a feiura que ele via, mas dizendo que aquilo era arte. Então, assim, eu deixo até para vocês, assim, se vocês tiverem uma opinião diferente da minha, né, seria interessante ouvir. E assim, para finalizar a parte do material didático, né, eu coloquei duas perguntas de pós-reflexão. Então, ao terminar sua obra, Shikishia afirma que sua alma ficou vazia. Ambiguidade aí, tá? Você vê esse desfecho como uma realização máxima de um artista ou como sua destruição por ser a primeira vítima devorada pela aranha? Então, eu respondo assim, ó, a alma vazia ela pode ser vista como uma impressão máxima do artista. Então, tudo que ele tinha, toda a seiva vital, né, para criar aquele monstro. Ao mesmo tempo, ele infligiu na moça um trauma muito grande, né? Antes ela não tinha tatuagem, ele colocou a tatuagem. O trauma foi tão grande que mudou a personalidade dela, né? Libertou uma sombra reprimida que estava dentro dela, que ele enxergou que existia. Ao mesmo tempo, quando o artista chega ao ápice da sua criação, ele também se esgota, né? Ele não vai conseguir criar nada melhor do que aquilo, né? Digamos assim, que o artista criou a sua melhor criação,
ser a minha melhor criação. Então, ele se exauriu, de certa forma, como uma caneta que acaba a tinta. Então, por isso que eu vejo, né, que ele se sentiu uma alma esvaziada. Tem outro sentido, mas o outro sentido eu não preciso explicar para vocês, né? Mas, assim, o custo dele realizar a obra dele foi esse, ao mesmo tempo em que ele vem ao mundo, né? Ele cria sua melhor arte, ele também, né, também se esgota, né? Tipo, ele não vai conseguir chegar além do que ele fez, daquilo ali que ele fez. E aí, de certa forma, ela consumiu ele, né? Consumiu a energia vital que ele tinha. E talvez ela se torne, como ele, uma referência, né? Assim, ele era um artista referenciado, porque ele infligiu o máximo de dor. E aí você vê um duplo, né? Entre o Sekishi, o tatuador, e a mulher que ele tatuou. Ele era reputado como o melhor, porque ele era o que infligia mais dor e fazia o trabalho mais perfeito. E aí ele fez o maior trabalho possível, infligiu a maior dor possível e aí se esgotou, né? Se esgotou, ele ficou exausto. E aí ela se torna uma criação viva. Ela vai sair como uma geisha poderosíssima da tatuagem de aranha, mas vai chegar um momento que ela também vai se esgotar. Ela vai dar fazer a maior artimanha dela, mas também vai haver um esgotamento, né? Agora, nesse momento, a tatuagem está incandescendo, mas uma hora esse fogo pode se apagar. Eu entendi assim, né? Não tem nada escrito em lugar nenhum sobre isso. Pode pesquisar aí, nem em inglês, nem em português. Porque eu pesquiso alguns materiais complementares, né? Antes de eu trazer essas reflexões para vocês aí, né? Escrevo tudo, né? Mas isso foi uma percepção que eu tive, que eles eram duplos e que o percurso que ele fez até ali é basicamente um espelho do que ela vai fazer também, né? E ela vai infligir dor a muita gente e em algum momento ela vai criar um monstro também, é um ciclo, né? E aí a pergunta final, o conto termina com a moça triunfante, né? Brilhando, né? Como que essa visão sobre a mulher fatal influencia o julgamento sobre o tatuador, sobre ela? Assim? Pô, ela criou um monstro, ou então o conto é ruim, o conto ele é perverso. Então, eu vejo como um final aberto, entendeu? É a criação de um antagonista, a criação de uma pessoa que vai fazer mal a outras pessoas. Mas ela também pode ser redimida, né? Ela pode encontrar alguém que vai desfazer, vai exorcizar o espírito da aranha. Isso pode acontecer? Pode. Talvez só Deus vai fazer isso aí. Mas, assim, isso é uma coisa que ele não aborda. Normal, porque ele não era cristão, ele era shintoísta e tal. Embora ele tenha tido bastante influências ocidentais, né? Mas será que ela poderia mais para frente ser redimida? Poderia, né? Mas isso é uma visão nossa, né? E uma visão que nós poderíamos trabalhar, né? Assim, nós escritores brasileiros, né? Eu digo, não trabalhamos por quê? Porque não conhecemos, né? Muitas vezes a gente subestima essas literaturas orientais. Mas elas falam sobre coisas que a princípio a gente vê como feia, mas a gente tem que lembrar que para ter o belo tem que ter o feio, né? E o feio, às vezes, ele pode se transformar em belo se ele for redimido, né? Se houver uma redenção. Mas para isso ele tem que ter toda uma contrição, aquela coisa toda. Isso é um trabalho para o romancista, né? Quem sabe não pode ser você o próximo romancista a trabalhar com isso. Mas assim, a gente vê a mulher fatal, né? A gente pode ver de duas formas, como uma libertação, né? Você tem uma visão ali mais progressista da coisa, né? A libertação do feminino, das amarras, da repressão moral. E a gente também pode ver como um pacto demoníaco, né? Ela fez um pacto, né? Ela mudou o ser dela, né, para assumir aquele espírito que não era dela, que ela não era assim. Ela assumiu aquele espírito, né? Porque ela ia para uma casa de mulheres, tal. Então ela estava indo com ambição, com vitalidade de sobrepujar aquelas pessoas, né? De imprimir a arte nela, nas pessoas que forem encontrar. Então, assim, você tem uma visão progressista, você também tem uma visão de ser uma profanação, né? De ser um espírito maligno. E você pode ter outras visões, outras interpretações. Por isso que eu vejo, assim, que o conto ele ficou aberto. E todo conto que é aberto, ele é muito bom e vai sempre se destacar nos concursos literários,
Quanto mais aberto, mais leitores você captura a imaginação. Você pode imaginar como seria o final dessa história. Nada indica que ela vai ter uma redenção no futuro. Nada indica isso. Até porque se ela for um espelho do Shikshi, ela vai até as últimas consequências para deixar a sua arte e depois vai se exaurir, né? Então, o desfalecimento do Shakespeare, ele desmaia no final, né? E o silêncio da moça deixa a obra em aberto para quem quiser interpretar quem venceu esse duelo, se teve um vencedor, ou assim, se foi apenas um relato assim da criação de um arquétipo, né? Da invocação de um espírito maligno, de um antagonista muito interessante, né? Então, eu vejo a obra dessa forma, achei a obra muito boa. Não é o melhor conto do Junichiro Tanizaki. Ele tem outras novelas, ele tem outros contos, né? Ele tem um conto das irmãs, acho que Maioka, se eu não me engano, que é uma releitura o conto de Genji, né? Que assim a ideia dele, ele pretende assim, como o Dostoiévski fez com os irmãos Karamazov, explorar as relações familiares, né? Os problemas familiares que aconteciam naquele período de transição, né? Assim, da abertura do Japão para o mundo, era Meiji, e as mudanças culturais que estavam acontecendo em Tóquio, né? Então, assim, é um autor muito bom, tem um ganho quando se lê ele, eu pelo menos tive. Eu gosto dessa questão dos arquétipos, né? Acho importante e acho que falta um pouco na literatura. A gente trabalhar, tipo assim, aprofundar os personagens como arquétipos, como coisas que a gente pode ver na realidade. Porque, olha, se você for ver no seu trabalho, se você for procurar por aí, ver no jornal, quantas juroguns? E aqui eu não falo só de mulheres, né? Quantos juroguns, homens e mulheres, tem por aí? Que fazem das pessoas que se põem à sua frente como fertilizante. E não precisa estar numa casa de massagem para isso. Às vezes é uma pessoa que está no nosso trabalho. Então, assim, ele está dizendo assim, ele está relatando a criação desse arquétipo, como ele aparece, a partir de um trauma, e o que essa pessoa vai fazer, e o que sobra para nós? Cautela, né? Orar e vigiar, né? Orar e vigiar, perceba, né? Do que realmente é feita a pessoa que está te acompanhando, né? Quais são os arquétipos, quais são os espíritos que estão acompanhando ela. Tem uma parte bíblica, eu não peguei, eu pensei nisso agora, né? Senão eu já tinha separado aqui o versículo. Jesus é expulso da Samaria, de um lugar na Samaria, e os apóstolos perguntam assim: o senhor quer que invoqueis fogo dos céus e os consuma? E aí ele responde assim: não sabeis quem vos anima. Qual espírito está animando? Qual espírito está ali do lado dele, no ouvido dele, falando: queima tudo, bota fogo. Então, eu creio muito assim, que o arquétipo ele assume a função do espírito, né? Ele é um, um parasita um parasita mental que fica na nossa cabeça ali, repetindo coisas ruins, né? E, assim, o único jeito de você se livrar dele é exorcizando, né? É olhando para si mesmo, enxergando a feiura dentro de si, né? Que às vezes a gente acha que é uma obra de arte, e espiando esse mal. E a gente faz isso na contrição, na confissão, e, como Jesus falou, né? Vai para Maria Madalena, né? Vai e não peques mais. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma grande dificuldade, né? De mudar, né? E realmente, no momento em que ela sofreu aquele trauma, a menina ela mudou. Mas ela pode ser redimida a qualquer momento, é só ela querer, né? E aí a gente traz aquela imagem de Adão, de Deus, né? De Adão, eles querem ligar os dedinhos ali, mas Adão tá com o dedinho para baixo, né? Esse pequeno conto, ele remete a isso aí, né? Assim, a gente vê, assim, que é a age do mal, a criação de um monstro, e aí depois a gente imagina, pô, será que esse monstro vai ser redimido mais para frente? Tudo indica que não, mas aí pode acontecer um milagre, né? Então, assim,
É uma pós-reflexão, é depois da leitura, né? Eu tô trabalhando. Voltando ao conto, o conto é aquilo que ele é. Tipo assim, é um sádico que cria uma pessoa sádica, e é um ciclo vicioso, um ciclo profano que se alimenta, né? E depois ela vai fazer maldade para outras pessoas e vai imprimir sua arte em outras pessoas e vai assim criando um ciclo danoso, né? E aí é por isso que a gente tem que ler esse conto. Porque quando a gente percebe isso, a gente fala, pô, eu posso fazer uma literatura de redenção, né? Eu posso purificar isso aqui. Ele me deu uma coisa que é real, que acontece. Mas e depois? Né? Será que a gente não pode trabalhar com isso? Por isso que eu acho tanto interessante, né? Assim, desses contos, assim, né? Entender. Primeiro porque eu enxergo os arquétipos no dia a dia. E sei o que eles podem fazer. Isso é uma coisa boa da literatura, né? Ela expande nosso horizonte imaginativo. Aquilo que está acontecendo com a gente já não é uma grande tragédia, mas é uma coisa que a gente pode analisar e navegar. É uma bússola. E se você pensar bem, isso nos dá material para depois a gente trabalhar coisas mais belas, né? Então, a partir dessa maldade que o tatuador fez com a menina, a gente pode pensar em como ela poderia se purificar, em como a gente poderia destruir o espírito da Jogum, né? E aí já podia ser uma novela isso, né? O espírito da Jogum. Olha aí. Deixa aí pro Gabriel do futuro, né? Porque eu já tenho bastante coisa para fazer, cara. Trabalhar nisso aí, né? Ou para quem quiser, né? Porque não, eu tenho tantas ideias, cara, que eu gostaria de vender para alguém, alguns. Pelo menos metade. Um terço das minhas ideias vender, pô, eu ganharia dinheiro, né? E não se esgotaria, né? Mas é isso, pessoal, assim, ó, o encontro foi esse, né? A ideia não é se passar muito, acabei batendo uma hora, e olha que eu não li o conto, hein? O conto o conto do distante, ainda li o conto todo, né? Mas eu acho que não achei interessante isso, porque já não é clube do livro, é clube de leitura, né? Poderíamos trabalhar isso aí, mas só se houvesse mais gente para ouvir, né? E aí, eu não sei se o cara, pô, lendo, assim, eu falando, o cara lendo, eu não sei se se rende, né? Mas eu agradeço a todos que tiveram aí a caridade aí de ouvir esse Zé Ninguém aqui, tá? Espero aí que a gente se veja mais vezes. Para o Clube do Livro, o próximo conto é A Torre, da Marganita Laskin. Muito bom o conto, tá? É um conto psicológico, né? Um terror psicológico, né? Muito interessante. E aí eu coloquei contos primeiro, tá? Mas nós temos mais duas obras que nós estamos trabalhando em paralelo. Mas esse aí eu dei um tempo maior, até para as pessoas poderem ler, né? Quem tiver realmente interesse querer ler. Que é Naná, de Emily Zola, e o Vermelho e Negro, do Stendhal. São duas obras maravilhosas, são dois contos maravilhosos, tá? E nós vamos falar dele. E tem cronograma até, se eu não me engano, setembro, né? Mas depois de a gente ler a torre, provavelmente eu devo, como eu vi que está dando para fazer legal assim a leitura dos contos, talvez eu inclua mais três contos ali para ir trabalhando enquanto a gente vai lendo esses romances, né? Porque eu dei um mês e meio para cada romance, porque são leituras bem longas, né? São bem longas mesmo. Do Emily Zola, inclusive, o PDF que eu consegui tinha a história, né? E mais três contos dele. Então pode ser que um dos contos do Emily Zola eu queira trabalhar aí mais para frente. Mais para frente eu digo depois da torre, né? Tá bom, pessoal? Então agradeço aí pela vocês terem me ouvido. E aí eu deixo para quem estiver me ouvindo aí aberto para perguntas. Se quiser perguntar alguma coisa, se quiser entrar na call aí para falar alguma coisa, não sei se leu, não sei se não leu, posso esclarecer também. Pô, mas eu não quero ler, não, porque senão vai demorar muito. E eu ainda tenho algumas coisas para fazer de tudo, né? Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Pô, eu abro aqui, eu convido, não tem problema não. Só escrevam aí se possível, né? Eu vou colocar aqui o link no Drive de novo, né? Para quem, se alguém quiser ler. Mas esse link tá lá no chat, tá, o Silêncio?
É só entrar lá e ler, vai ficar lá, não vou deletar não, tá? É muito bom o conto, tá? Pô, obrigado, cara. Bom, nós ainda temos uma cooperação para fazer, né? Tem o artigo da Ilíada, né? Na verdade, no meu caderno ela já está pronta. Eu já fiz ela. Só não passei ainda pro post, porque, pô, eu tava trabalhando em outras coisas. Eu vou ver se. Eu tô quase acabando a minha a revisão dos artigos, né? Isso é trabalhoso pra cacete. Aí provavelmente o nosso artigo vai ser o primeiro a sair. E depois eu transcrever. Vai ficar bacana. Peguei umas imagens boas do museu lá, cara. Depois eu vou jogar lá e tu olha se tu quiser. Beleza? Não sei se o mestre Orlando Tozeto ainda tá por aí, se não quer fazer algum comentário, não quer falar alguma coisa. Se quiser, estamos ouvindo. Falar que eu falei um monte de besteira aqui. Pô, eu gosto muito das suas crônicas, né? Se você estiver me ouvindo, tá? Pô, continua com um bom trabalho, né? É isso, pessoal. Espera mais uns 30 segundos aqui. Se ninguém responder, a gente encerra aqui, tá? Mas a ideia é manter esses encontros. Eu sei que agora não tem muita gente assistindo, né? Não tem problema, não. Eu entendo assim, às vezes a gente vai fazendo, e o povo vai se chegando, né? Igual quando eu comecei aqui. Quando eu comecei aqui, eu falava para mim mesmo. E eu achei que ia ficar falando para mim mesmo o tempo todo. E de vez em quando aparece o pessoal que quer me ouvir, né? Então eu queria assim, a gente vai fazendo, a gente vai levantando a gente vai levantando todo. As pessoas que quiserem se aproximando, vai ser chegando, né? Então tá, pessoal, já passou o tempo aqui. Eu vou encerrar agora. Fiquem com Deus, tá? Qualquer pergunta a mais ali que queiram fazer, ou uma pergunta posterior, se forem ler mais tarde, podem colocar no chat ali, ou fazer pergunta em público mesmo, não tem problema, não ligo, tá? Eu respondo com o maior prazer aí, tá? O Jung, ele foi o cara que tentou trabalhar, assim, o arquétipo voltado para a psicologia, tá? Ele criou uma psicologia baseada nisso. Mas a questão do arquétipo, ela é mais antiga. Tipo assim, ele não criou isso, ele tirou isso da mitologia, né? Da mitologia grega, da mitologia romana, né? De outras mitologias. Também ele colecionava papiros babilônicos, né? Várias coisas. Então, assim, o arquétipo, ele é um conjunto, né? Como se fosse um kit de ações, de como se fosse uma personalidade, tendência, né? De cultural, de tendência, de reações, que uma pessoa pode assumir. E aí ele esquematizou alguns. Hoje, se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que ele expandiria muito mais. Nós temos muito mais arquétipos por aí, tá? Com as novidades, né? Com as mudanças tecnológicas, com as mudanças da população, nós temos muito mais arquétipos. Ele tem uma revista chamada Jungiana, que tenta trabalhar um pouco isso. Eu acompanho um pouco eles ali, né? Mas essa questão de arquétipo, eu acho que funciona mais para a construção de personagens, tá? Porque o ser humano ele é muito complexo. Você pode assumir um arquétipo uma semana, né? E acontecer uma coisa, você girar a chave, como aconteceu com a menina, ou você pode continuar insistindo ali por razões da infância, por razões de convicção religiosa, aquela coisa toda, né? Só que assim, eles não são necessariamente ruins, né? Se forem bem direcionados, né? Então, tipo assim, o arquétipo do herói, se ele for bem direcionado, então você vai trazer coisas boas para sua sociedade. Você vai lutar por ela, né? Você vai defender a sua família, você vai, né, se sacrificar às vezes por algo maior. Mas você direcionar mal, se torna um narcisista, né? Se torna um psicopata, ou se torna uma pessoa que quer sobrepujar outras pessoas, né? Aí no conto que a gente trabalhou, talvez o Jorogumo seja uma manifestação profana desse arquétipo do herói e do arquétipo da grande mãe, porque é a figura feminina se transformando em Lilith, né? Em sua versão profana
e danosa, que quer fazer mal. Então, é um conjunto, né? Você vê que começa a ser um conjunto de arquétipos. Então, é muito mais complexo do que parece. Agora, se você construir uma história com isso, fica maneiro pra caramba, né? E aí você começa a misturar algumas coisas, né? Bota temperamentos, bota humores. E aí tem outras teorias, né? Assim, o Jung é uma, tem os Conze, né? Tem o Lacan, né? Já era assunto dos antigos, tá? Já era assunto dos antigos. Tá? Os antigos já conheciam, não com o nome de arquétipo, tá? Você não vai ver um papiro egípcio falando arquétipo, entendeu? Mas eles já compreendiam, por exemplo, o louco ele estava sob o espírito de determinado deus. E aí os loucos no Antigo Egito, eles eram colocados no topo de um templo, tá? Porque, assim, na visão egípcia, o, o, o topo físico de um lugar, por exemplo, o topo de uma montanha, também tinha um homólogo no, no mundo transcendental, né? No mundo espiritual, podemos dizer. Então, é por isso que eles alinhavam, por exemplo, as pirâmides, as estrelas. Eles achavam que aquela estrela era um homólogo espiritual daquela pirâmide. Entendeu? Eles criavam um canal, né? Quando alguém era enterrado ali, ou alguém ia fazer uma meditação, né? A pirâmide estava alinhada àquela estrela que simbolizava um deus. Então eles colocavam os loucos no topo do templo, no topo das pirâmides, às vezes, ou dos templos, apontados para uma estrela para ver se aquele deus curava aquele doente. E às vezes acontecia de ter curas, mas não no sentido que a gente, porra, o cara entrou doido ali e ficou curado. Às vezes o cara tá só com uma paranoia, ou ele tá com uma catatônia, ficou congelado e depois de um tempo melhora. Então eles entendiam que, tipo, que essa melhora era uma ação do Deus, né? E às vezes o cara entrava de um jeito e saía de outro. E aí eles documentaram isso em diversos papiros, inclusive o Livro dos Mortos, tem vários assim. O Jung, na biografia dele, ele tirou a teoria dele muito de papiros babilônicos e egípcios, fora a mitologia grega e a mitologia romana, tá? Principalmente a mitologia grega, que também foi uma fonte de inspiração para Freud, e eles eram contemporâneos, tá? Então, assim, é por isso que eu estou te falando, você vai encontrar muito de psicologia nos mitos antigos. Não à toa, o Freud ele usou o mito do Édipo Rei para tentar explicar a teoria dele, né, do amor do filho pela mãe, do filho pelo pai. Eu, particularmente, não concordo. Não acho que seja assim, né? Não acho que, pô, o filho, a minha filha me ama e odeia a mãe, né? Mas ele achava que era assim, né? Tudo bem, com respeito, seguimos, né? Mas ele não criou isso na cabeça dele, tá? Veio da análise da mitologia, igual a gente está fazendo aqui. Deixa eu ler agora, você escreveu aí. Ah, tem muita coisa de fases também, claro. Fases lunares. Não à toa, a palavra lunático vem de lunar, né? Fases lunares. Eles acreditavam que os lobos estavam sob a influência da lua, assim como as marés. Na real, é como algo de momento, não? Em certas situações você age conforme tal arquétipo. Sim, é isso aí, né? Só que tem arquétipos que você tem uma tendência maior do que outros. Então, por exemplo, às vezes você tem, quando uma pessoa dá mais para outra pessoa do que si própria. Aquele cara que tá se sacrificando. Que é isso? Eita, cara. Acho que eu sofri um ataque hacker aqui. Bom, seguimos. Onde é que eu estava mesmo? Então, quando ele assume o arquétipo, você está me ouvindo ainda? Deixa eu ver aqui. Os caras do trabalho, eles acho que infectaram meu computador com um script aqui, que eu trabalho com informática, né? Aí, tipo assim, esse script ele fica modificando a saída do áudio, e quando eu encosto no USB, faz um barulho engraçado. E foi o grito de uma japonesa aqui. Tá louco, meu. Olha, vai trabalhar com informática pra você ver. Tá louco. Enfim, eu tava falando, ele assume o arquétipo de tempos em tempos, só que tem uns que você assume mais. Então, por exemplo, o arquétipo do herói, às vezes você vê uma pessoa que está dando mais para os outros do que a si própria. Ele está sacrificando a família.
tá prestando dinheiro, tá, tipo assim, descuidando da saúde, trabalhando sem parar para dar o bom de melhor para os filhos. Às vezes os filhos não precisam, às vezes a mulher não precisa, mas ele está fazendo isso de forma, às vezes, até obsessiva. Então, ele tem um arquétipo do herói, só que ele está desordenado, entendeu? Ele não está conforme a situação, né? Então, isso começa a gerar sofrimento na pessoa, porque a pessoa, tipo assim, ela age desse jeito e ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então, como é que o psicólogo trabalha com Jung? Ele trabalha esse tipo de problema. Ele pega as análises da pessoa, o que que levou, quando foi que esse arquétipo saiu do controle, tá? Aí vem contar a vida toda, aquela coisa toda. Aí, olha, vamos fazer, vamos descobrir o que vocês têm. Você precisa fazer isso? Você precisa sacrificar tanto? Não é bom ter momentos para você? É como vocês vão enfraquecendo a influência do arquétipo, que está desordenado, entendeu? E vai colocando a pessoa numa outra situação, entendeu? Então, assim, todos nós temos arquétipos. Todos eles. É como se tivesse uma multidão de Gabriéis aqui dentro. Entendeu? Só que um não pode predominar com o outro. A gente tem que vir de acordo com a situação. Quando a gente tem um equilíbrio, aí sim nós estamos saudáveis. Então, como estamos desequilibrados, aí a gente começa a ter as ações compulsivas, aquelas coisas todas. Mas isso aí não explica tudo, tá? Não explica tudo da psicologia humana. Então, por isso que tem tantas escolas, né? Então, tem coisas que só o arquétipo não vai conseguir, só o arquétipo não vai conseguir explicar, entendeu? De maneira semelhante. Então, é como eu te falei, se o Jung fosse vivo hoje, com certeza a, ele atualizaria a teoria dele, ele incluiria mais arquétipos, porque foram introduzidas novas coisas, apareceu rádio, apareceu, as famílias se separaram mais, houve uma mudança drástica na sociedade. As pessoas começaram a se divorciar mais, teve o aparecimento da internet, da propaganda de massa, dos ídolos, entendeu? É quando você vê aquele filme, o Quarta-feira, né? Não é um filme, é uma série que fala dos deuses americanos. É uma tentativa de perceber arquétipos novos. Ele usa deuses antigos para perceber arquétipos novos. Só que, claro, não houve um estudo sério. É uma série, né? Tipo assim, para criticar determinados costumes americanos. Mas se fizesse um estudo sério mesmo, a gente ia identificar muitos outros arquétipos novos e arquétipos antigos sobre outra forma. Então, tipo assim, o golpista hoje no telefone, ele tem o arquétipo do trickster, né? Do enganador, em sua forma maligna, que é mais antiga que, pô, é mais antiga que Adão. Mas tá aí, de vez em quando volta com outra roupagem, né? Mas a forma de agir é igual, né? Depois, quando tiver tempo, posso te enviar, mas não é pesquisa nem seus artigos. Cara, é só editar, cara. Assim, ó, você não precisa se preocupar com a escrita. Você tem que se preocupar com a mensagem. Você está transmitindo sua mensagem? Assim, ó, eu quero falar A. Você está falando B? Pô, eu quero falar laranja, estou falando P. Né? Aí, pô, a forma você vai lapidando, né? Você vai mexendo. Eu toda hora fico remexendo os meus artigos, cara. Já é a terceira ou quarta revisão que eu faço, né, neles, assim. A cada 20 artigos que eu lanço, eu começo a fazer revisar. E aí depois chega no estado da arte, de tanto você insistir, né? De tanto você bater água, fura a pedra, né? Mas a mensagem tá lá? Se tiver, eu vou ler, vai ficar bom, pô. Beleza? Se não tiver tempo, tu me envia. Tá bom? Cara, agora eu vou indo lá, porque eu vou. Tem uma leitura para fazer aqui. Eu vou ver se eu faço uns cards aqui também. Do, dos temperamentos, que eu pretendo fazer aquela sessão de card do temperamento, né? Mas eu acho interessante para suscitar o debate, mas eu estou tentando ajustar o horário de lançamento deles. Estou achando que as pessoas não estão enxergando. Um pouco. O melancólico colérico, tá? Melancólico colérico. E um pouco sanguíneo, cara, porque eu sou bem. Eu dou bem com a população. Assim, minhas personas são sanguíneas, né? Mas eu sou um pessimista, né? E geralmente eu entro muito em embate por causa disso aí.
né? Mas é o jeito da gente ser, né? Pode ser que mude, né? Pode ser que vira a chave e se torne otimista. Mas eu acho difícil. Tá bom? Então tá. Um grande abraço, meu amigo. Tá? Até semana que vem vai ter outro, tá? Se quiser participar aí, é só chamar lá no chat lá. Um abraço. Um abraço aí pro Orlando Tozeto. Viu, Silenciar? Se quiser seguir o Orlando, ele, cara, é um cronista de mão cheia, cara. Eu vim aprendendo com ele bastante. Eu fico lendo as crônicas dele e tentando entender qual que é a técnica dele. Não dá pra ver que ele. O cara tem domínio da bola, meu amigo. É gol de qualquer jeito, né? É de chute, é de lambreta, é dando cambalhota. O cara é top. Eu recomendo, tá? Grande abraço a vocês dois aí. Obrigado por me ouvirem, a caridade que vocês fizeram aí. E até a próxima semana com o Cronista do Vitral. Entendeu? Cara, ele é bom, pô. Muito melhor do que eu. De crônica, ele é melhor que eu, com certeza. Eu tenho algumas que ainda vou lançar. Só que eu tô lapidando, né? Não tá no estado da arte ainda. Eu sou muito perfeccionista, né? Então, para mim é um pouco difícil lançar coisa, né? Tô com o celeiro cheio de rascunho ali, cara. Tô com 25 artigos no rascunho e mais um tanto no caderno. Porque eu escrevo quase tudo no caderno. Quase tudo no caderno. Eu não tenho saco para ficar escrevendo no computador. Então eu escrevo no caderno e tenho espaço para cá, né? Beleza? Valeu, camarada. Um grande abraço. Deixa eu ver.